Olá malta, bem-vindo a mais um episódio do Casa Própria Podcast. Este podcast que é associado ao projeto Casa Própria, que é uma plataforma que vem facilitar o acesso à assistência técnica à habitação àqueles jovens moçambicanos que pretendem construir a sua casa, a tão sonhada casa. E hoje, como sempre, temos convidados especiais. O de hoje é ainda mais especial porque trata-se de um mais velho, de alguém mais crescido, que como nós jovens, na sua época, passou pelas experiências, pelos desafios dos quais nós temos enfrentado hoje, conseguiu superá-los ao seu tempo, com as dificuldades da sua época, da sua altura, mas que veio hoje os jovens cometerem alguns dos erros que ele também cometeu, ou até trilhando por caminhos que na altura eram impossíveis para ele e para a sua geração. O nosso convidado de hoje é o Hélio Mungwambe. Hélio, bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a nós. Sinto honrado por ter sido escolhido para fazer parte deste grande projeto que traz sempre uma mais-valia para os jovens. Obrigado é nosso, obrigado por ter aceito o convite, por ter se identificado com esta causa. E o Hélio é, como todos os convidados que nós trazemos, é sempre alguém com quem nós tivemos eventualmente a oportunidade de participar de algum processo ligado à construção da casa. E vimos o Hélio assistir a algumas pessoas próximas, como filhos ou sobrinhos, a erguerem as suas casas. E é para aí que nós gostaríamos de nos focar hoje, perceber como é que ele vê os jovens de hoje a construírem as suas casas. Preferimos não abordar a experiência particular dele, porque naturalmente foram outros tempos e por isso, Hélio, por onde é que as pessoas começam? Por onde é que os jovens começam a busca pela casa? O jovem faz a formação, o jovem conhece uma miúda ou um miúdo, enamoram-se, constituem um lar, têm um filho, vão de férias, compram um carro, curtem, todas essas coisas aparentemente são já sabidas como fazer. Mas quando chega a fase de buscar uma habitação, vemos-nos desesperados, vemos-nos desamparados, vemos-nos sem norte, sem orientação. Como mais velho, como alguém que já tem experiência e vê os seus a trilharem por este caminho cheio de dificuldades, como é que vê normalmente os jovens a começarem este processo? Bom, é normal qualquer jovem, quando cresce, almejar muitas coisas, dentre essas coisas aí ter uma casa própria. E para aquilo que é a realidade moçambicana, as pessoas procuram primeiro por ter um terreno. Geralmente em sítios atrativos, onde à volta tem todos aqueles serviços básicos, escola, posto de saúde, posto policial e por aí em diante. Ok. Mas isto é como uma solução comum para os jovens, porque imagino, por exemplo, nas grandes cidades até se consegue ter zonas com essas infraestruturas todas, mas quanto mais nos afastamos dos grandes centros das capitais, normalmente é muito mais difícil conseguir um terreno numa zona já urbanizada, por exemplo, e é para aí onde muitos dos jovens têm corrido para buscar as suas casas. Aconselho os jovens a irem por esse caminho? Bom, a vida é feita de muitos desafios. Uhum. Se não conseguimos ter um terreno nessas zonas já urbanizadas, com todas essas infraestruturas à volta, bom, as pessoas têm que fazer das tripas o coração. É o que tem estado a acontecer. Então, as pessoas vão a essas zonas ditas de expansão. Okay. E lá começam com o processo. Ok. E como vê esta... Disse muito bem que se o jovem não consegue esta zona urbanizada, ele deve vir à zona de expansão. Mas precisamente um dos problemas que os jovens... Uma das dificuldades, um dos debates com que os jovens se têm enfrentado é este. Um debate até interno, que é muitos dos jovens... Vamos supor, os jovens urbanos, eles crescem no meio urbano, eles desenvolvem-se no meio urbano e quando chega a fase adulta, eles têm de sair da cidade porque não têm capacidade de continuar neste meio urbano. E muitos deles vêm-se então divididos entre continuar na cidade, seja arrendar, ou na casa dos pais, ou então passar para esta zona de expansão, como disse. Como é que entende isto? Porque estando, no meu caso, por exemplo, como jovem, percebendo as facilidades que o meio urbano tem e percebendo as dificuldades que o meio de expansão, digamos assim, tem,
fico sempre dividido entre o que é melhor. Se é o conforto de um espaço mais arranjável, mais fresco, mais saudável, eventualmente, fora da cidade, ou da praticidade da cidade. Mas o fato é que temos de construir, não temos capacidade. Como é que se fala com este jovem para explicar-lhe que é preciso tomar este tipo de decisões e seguir com a sua vida? Bom, de facto é daquelas coisas que as pessoas têm que sentar, refletir um bocado e perspectivar algo. Se não consigo na cidade, olha, meu caro amigo, saia da cidade, custe o que custar, e vai para essa zona e começa a sua vida lá. Nada cai do céu. Tudo precisa de um certo sacrifício. Se você fica a pensar que não vou sair da cidade porque fora da cidade não tenho todas aquelas condições que tenho na cidade, então nunca se vai afirmar como homem. Então, isso é um ponto de partida que todo jovem deve ter. Que é aceitar os desafios que a vida impõe. Não olhar para os obstáculos como algo que não se pode vencer. Que os obstáculos até de certa forma são benéficos, porque no final do dia a gente senta e diz: uau, eu venci esta batalha. E isso vai criar em si também um espírito de batalhador, de empreendedor. E isso é que se requer mesmo para os jovens de hoje. Porque a vida não está fácil para ninguém. Eu acho que o argumento é bastante válido, bastante forte. Mas talvez ia colocar a questão de outra maneira, que é: qual é que seria o tempo ideal para que este jovem abandonasse o conforto e passasse a enfrentar os desafios da vida? Bom, a partir do momento que o jovem está com os 21 anos, segundo a lei, que é a maioridade, é a partir dos 21 anos. E ele já está estando em emprego numa instituição e a oferecer-se um salário. A melhor coisa é começar com a vida. Não esperar que algo caia do céu, porque é mentira, nada cai do céu. Tudo precisa de uma certa... E aí onde é que está o momento em que o jovem tem de curtir, ou como diz o Zebito, o famoso Zebito, comer com boca? Onde é que está o momento em que este jovem também tem de sentir os seus rendimentos, que afinal está a trabalhar e vale a pena usufruir? Bom, curtir, como se diz na gíria, as pessoas têm sempre oportunidades de curtir. O problema é pensar que curtir é só quando a pessoa tem disponível dinheiro. Não, pode-se curtir sem dinheiro. A pessoa pode pegar em si e ir dar uma volta à praia, ir apreciar lá. Isso é um colmo? Muito bem, isso é um colmo. Porque o colmo é que traz problemas. Porque uma boa parte do seu orçamento mensal vai para o colmo. Mas se ela abdicar-se daquele colmo e mensalmente conseguir deixar de lado, neste caso, fazer umas economias no banco de 222, olha, em 10 meses tem 10. Mas vê nos jovens, falo de jovens como perguntaria, por exemplo, sobre os seus filhos ou sobrinhos, são pessoas próximas que devem, se calhar, estar mais a par da sua realidade. Vê nos jovens essa tendência ou esta abertura a poupar desde tão cedo, mesmo quando ainda não há pressão, não há uma necessidade urgente de poupar para algum propósito? Bom, a ser franco, não. Então, como é que... Isso estou a falar no geral. Sim, claro. Estou a falar no geral. Para ser franco, não. E entende que é porque elas não querem poupar ou porque elas não podem poupar? Eu prefiro ser mais otimista. Eu acho que não é por não querer. É porque alguns não têm pessoas que lhes possam assessorar, que lhes possam direcionar. Olha, isto é assim. É certo que os jovens numa certa idade são mais
rebeldes. Ok. Porque é uma fase da idade que ele quer se afirmar como homem, que ele já recebe o seu ordenado. Então, a partir daí, ele também acha que ele pode tomar decisões na vida dele. Sem consultar outros. Mas, como se diz, água mole tanto bate na pedra dura que acaba furando. Então, nós, os mais velhos, temos essa obrigação de constantemente insistir que não, o caminho certo é este. Ok. Que geralmente eles acabam sempre acatando. Eu se falo também, eu passei por essa fase. Ok. Foi difícil também, mas cheguei a uma certa altura que eu percebi que não, que as coisas seguiam um certo processo e sem trilhar por esse caminho a lado nenhum iria chegar. Sim, insisto nessa questão porque quando perguntei se era por falta de vontade de poupar ou por incapacidade mesmo de poupar, porque olhamos, por exemplo, para o nosso país e vemos jornados que temos mesmo os licenciados que supostamente têm vencimentos maiores, ainda assim são muito pagos para as dificuldades que nós temos no país, desde acesso, a gestão da família, da casa, do lar. Como é que este jovem... Onde é que este jovem vai encontrar ali um espaço, uma fatia, um pedaço para ir poupando, para construir esse futuro? Olha, todos têm que fazer das tripas o coração. Porque o dinheiro nunca chega. Ok. Nem que esse jovem, de hoje para amanhã, passasse a ganhar 1 milhão de meticais. Ok. Sem uma boa gestão, 1 milhão nada vai fazer. Com 1 milhão nada vai fazer. Ok. Então, a poupança é o melhor caminho. Ok. Mesmo estando a ganhar, vamos lá dizer, o salário mínimo, Ok. é possível poupar. Mas para isso tem que fazer alguns sacrifícios, né? Tem que se abdicar de certas coisas que não lhe trazem um futuro, como diz o Zé Pinto, não comer com boca. Mas como resistir? Eu volto a ser tão pequeno mesmo. Se calhar esse é o maior calcanhar daqueles dos jovens, que é como, o Zé Pinto, desculpa estar a usar o termo aqui de forma repetida, mas como é que se transmite esta consciência ao jovem de que ele não deve comer com boca, sendo que ele está numa fase, como disse, numa fase de afirmação, numa fase em que ele precisa comer com boca para que, na sua perspectiva, ele se afirme como indivíduo, como jovem. Então, como é que se transmite isto? Isto pergunto mesmo como pai de família, como alguém que tem a responsabilidade também com outras pessoas, até de condução destas mesmas pessoas. Como é que se chega a um indivíduo nesta fase de quase rebeldia, de consequência da afirmação, e se diz, não, este não é o caminho, é por aqui que deve ir? Olha, não existe uma fórmula única. Ok. Por exemplo, uma determinada forma pode servir para um e não servir para outro. Ok. Mas a base de tudo é a insistência que nós, como mais velhos, temos que ter. Ok. No sentido de constantemente falar com a pessoa e tentá-lo fazer ver quais são os benefícios que ele tem hoje, que pode tirar para amanhã, de fazer algumas economias naquele papo salário. Ok. Ele retirar uma parte que é para poder suprir essas necessidades. Okay. E não levar tudo para um caminho de curtição. Okay. Então, como havia dito, a insistência nesses jovens é fundamental. Okay. Não existe uma fórmula exata. Okay. Isso está mais do que claro. Uma das alternativas à poupança seria o financiamento. Aconselho os jovens a irem por essa via? Digo financiamento bancário, por exemplo? Bom, complicado. É complicado responder isso. Mas uma vez que estamos numa conversa franca, eu diria que na primeira fase
as pessoas deviam contar com elas mesmas. Ok. E só depois de estar as condições criadas, falo depois de ter o terreno, ter um projeto em mão, saber o que é que representa edificar uma moradia. Aí, depois de umas certas continhas, aí é que pode ir à banca. Agora, do nada dizer que quer casa e ir à banca, olha, pode ser um fatal. Mas isso porquê? Porque é sabido por todos que as taxas não estão nada agradáveis para ninguém. Quer dizer, a pessoa pode ir à banca e ficar o resto da vida a dever o banco. Mas imagina quem tenha dificuldades em fazer poupanças e via banco não é uma solução de alguma forma sentir-se obrigado a fazer esta espécie de poupança entregada ao banco. Bom, esse é o meu ponto de vista. Compreendo. Uma coisa muito pessoal. E eu insisto que as pessoas primeiro têm que sentir o que é que querem, para depois ir à banca. Porque ir à banca, depois começar a organizar as coisas, olha, os juros estão a contar. E não é nada agradável para ninguém. Melhor a pessoa começar com os seus recursos próprios, depois ir à banca. Aí a pessoa já sabe que, olha, eu vamos dizer, com 500 meticais eu acabo a casa. Posso concluir a casa. No fundo é um pouco como estava a dizer sobre um indivíduo que até pode estar a oferecer um salário mínimo, mas que depois passa a receber 1 milhão. Mas se ele não teve um preparo aqui no meio, 1 milhão terá o mesmo valor do salário mínimo. Vai esbanjar. Absolutamente. Ou seja, se logo a partir ainda na estaca zero, o indivíduo já vai buscar 3, 4 milhões da banca, este dinheiro poderá eventualmente não servir para aquele propósito, ou pelo menos, mesmo que seja para o propósito da habitação, se calhar é mal aplicado. Evidentemente. E é o que tem estado a acontecer. É o que tem estado a acontecer. Muita gente acaba-se usando o termo, enforca-se com a banca e depois as coisas não avançam. Então é preferível começar, ter o seu terreno, ter o seu projeto na mão, que naturalmente terá ali o mapa de custos, tudo orçamentado, aí ele vai saber. Olha, eu posso ir à banca, porque ir só à banca, o banco vai dar o dinheiro, desde o momento que a pessoa apresente garantias que vai devolver o dinheiro, o banco vai lhe dar, mas depois... E agora, há uma coisa que tem acontecido, que nesta ideia de pouparmos para depois começarmos a construir a casa. A partir de quando é que nós devemos considerar que a poupança que fizemos é suficiente para iniciar uma casa, uma obra? Bom, eu vou falar um bocado daquilo que é a experiência que eu tive. Mesmo tendo só 2.000 meticais, é possível a gente iniciar com o processo da obra. Que é mandar vir um caminhão com uma certa quantidade de pedra ou de areia para iniciar a obra. E paulatinamente ir juntar o material. A partir do momento em que já tiver o material suficiente para iniciar com aquilo que são os caboclos, etc., fazer o betão de limpeza, aí sim. Porque dizer que a altura ideal para começar é esta não é tão taxativo assim, porque o material dia após dia tem oscilação de preços também. Então é difícil dizer exatamente que, olha, a partir do momento em que já tem 100.000 meticais na conta, pode iniciar com a obra. Então essa é que é a minha visão.
Ok. Mas aí não há o risco de, iniciando, imagina, temos 100 mil meticais na conta, até conseguimos fazer conseguimos fazer a fundação da casa, fazemos a caixa de pavimento, metemos até o chão, temos o chão pronto. Mas se calhar os próximos 100 mil, vamos levantar as paredes, meter vigas e não sei o quê, a gente precisa de 1, 2 anos. Vale a pena ainda assim pegar neste valor, que só permite fazer uma pequena fração da obra naquele momento, já aplicar na obra, ou continuar com esse exercício de poupança até que seja suficiente, por exemplo, para levarmos a uma fase mais simbólica, digamos assim, ou mais expressiva da casa. Mais uma vez vou falar daquilo que foi a minha experiência. Okay. De facto, eu passei por essa experiência. Okay. Era poupar, e sempre no meio aparecia um imprevisto e eu tinha que recorrer àquela poupança. Okay. Mas depois fui entender uma coisa que achei muito preciosa para mim. Okay. É que ao invés de poupar durante 5 meses, okay, eu mensalmente tinha que fazer algo na obra. Oh, ok. Então, mensalmente, naquilo que era o meu ordenado, depois de fazer todas as despesas fixas, etc., ficasse, digamos, 5 mil meticais, com aqueles 5 mil meticais dava para ir comprar 200 blocos. Ok. E chamava o pedreiro e alinhava os meus 200 blocos. Ok. E coisa de 10 meses eu via as paredes a subir. E eu disse que, uau, este aqui é o caminho certo. Ok. E assim vê que os jovens também se sentem muito mais motivados a continuar a apostar, a investir na obra, quando também começam a ver alguma coisa a sair dali. Evidentemente. Okay. Dá sempre aquele ânimo. Ok. Vou à obra. Sim. E isso até obriga a pessoa, mesmo não tendo nada para fazer lá na obra, ir para a obra, chegar, sentar por cima de um bloco e sonhar. Ok. E isso motiva-me, que no final do mês eu vou pagar todas as minhas despesas. Ok. E vai me obrigar também a afinar um bocado o seu cobra. Mas aí qual é a melhor estratégia? É pagar todas as minhas despesas e depois com o que sobra eu avanço para a obra, ou eu digo, olha, eu ofero tanto e tenho que fazer um esforço de poupar no mínimo um X dedicado à obra, como se fosse também uma despesa fixa aquela, e depois arranjar-se com o resto das despesas? É tornar aquele assunto da obra como uma despesa fixa. Ok, ótimo, porque assim sabe que mensalmente 5 mil meticais, 10 mil meticais vão para lá e faz sempre um plano de execução da obra. No final de um ano a pessoa começa a ver a casa e fica motivada e sabe que olha, em 2 anos se eu continuar com esta disciplina, em 2 anos eu já terei a minha casa com o teto. Esta abordagem, esta metodologia leva-nos a um tema que também é um dos temas principais do projeto Casa Própria, que é trazer a noção ou desmistificar a construção evolutiva, que é a casa não precisa de ser feita de uma só vez. Há outras modalidades de aquisição de casas, como por exemplo comprar uma casa feita, comprar um apartamento feito, mas não queríamos ir muito por aí, porque entendemos que os custos de aquisição de uma casa nesses modos não é para a maioria dos jovens moçambicanos. Então, percebendo esta construção, eu não vou dizer por fases, só para não confundir com o que vou dizer a seguir, mas esta construção paulatina, esta construção lenta, digamos assim, aos poucos, fiada a fiada, viga a viga, até chegar lá, é uma forma também de construir por fases, que pode ser desta maneira como está a dizer, mas como também pode ser construir, por exemplo, a casa por partes. Ao invés de eu construir uma casa já a contar com os netos que ter daqui a 20, 30 anos, eu vou construir uma casa que começa a servir a mim hoje, depois amanhã posso, por exemplo, aumentar e servir a mim e a minha esposa, depois a mim e a minha esposa os meus filhos, e os meus netos depois quando vêm, os meus filhos já não estão, ou até se calhar a meio do processo achar que não, nem preciso afinal de expandir até lá porque ela já é suficiente. Então, de alguma forma, é um modo diferente também construir por fases, que é uma fase que até posso começar a casa toda, mas
não acabo ela de uma só vez. Vou interrompendo em função das necessidades que tenho. Como é que vê os jovens particularmente, como é que vê a recepção desta ideia por parte dos jovens, que é eu tenho que construir por fases, porque muita gente, já tínhamos até discutido num podcast anterior, numa conversa anterior, onde os jovens sentem-se, um bocado naquela ideia da afirmação, sentem-se amputados quando começam uma casa por fases. Prefere até começar por um anexo, por uma dependência, e não necessariamente pela casa grande. Como é que vê isto? Como é que vê passar essa mensagem de que, olha, vai fazendo bloco a bloco, mas também pode fazer quarto a quarto, por exemplo? Bom, o melhor caminho é esse, fazer uma casa evolutiva. Ok. Porque a família cresce, a casa também obrigatoriamente vai ter que crescer. Essa é boa. Essa é boa. Essa é a melhor. Ok. É o melhor caminho. Esteve aqui há pouco tempo a falar de começar pelo anexo. Esse é um grandíssimo erro que nós cometemos. Nós como jovens cometemos. Grandíssimo erro. Começar pelo anexo. Já vi certos anexos que parecem, aliás, que não parecem casa, porque tem suíte, tem casa de banho X, tem cozinha. E esse é um erro que muitos jovens cometem. Ok. Falando de mim também cometi esse erro. Ok. Por sonhar algo Ok. e achar que já estava em condições de fazer aquilo que era o meu sonho. Não. Ok. Procure conselho, procure ajuda, procure se apoiar em pessoas que sabem, neste caso arquitetos, engenheiros, que vão lhe direcionar como fazer. Ok. Em tempos conversei com uma amiga que é arquiteta e ela dizia, quando estou diante de um cliente, arquiteto é o cliente, não sou eu. Ok. E eu não estava a perceber aquilo. Mas ela depois me explicou. Eu disse, olha, como cliente dizes, eu quero uma coisa assim, e ela vai procurar saber também quais são as tuas capacidades. Okay. E diante daquilo que são as tuas capacidades, ela vai dizer que não. Como estás a fazer, a querer começar a fazer, não vai dar certo. Vamos fazer assim. É nessa perspectiva que ela estava a dizer que arquiteto não é ela, é o cliente. É o cliente. Ela só vai operacionalizar as coisas de acordo com aquilo que são as regras e as técnicas. Sim. Então, é para voltar nesse aspecto que estive a falar inicialmente, que a melhor coisa é fazer uma casa evolutiva. Ok. Isto diz engraçado, porque a casa, para a maioria dos jovens, é o maior investimento das suas vidas. Mas quando chega a hora de executar, muitas das pessoas, muitos dos jovens, tratam como se fosse algo pequeno, como se fosse algo bastante desprezível, como se fosse só pintar uma parede, não erguer, não só o investimento, como disse, mas erguer o lar, porque é ali onde os seus filhos, a sua família vai se desenvolver. É aquela casa que depois transmite uma imagem do que é aquela família aos outros, aos vizinhos, à família e a toda a gente. O que falta para que os jovens percebam isso? Os jovens entendem números, pelo menos assim de forma geral, e sabem que vão ter que gastar um valor muito acima do que gastam para comprar uma viatura, por exemplo, que costuma ser o segundo maior investimento dos jovens. Então, por que quando é para comprar uma viatura conseguem ter com o homem do parque, vai lá ao parque, vê 1000 carros, vai para outro parque, ou então consulta Before ou consulta outras agências e está ali a investigar, a pesquisar, a ver 1000 imagens, 1000 soluções, até decidir-se por uma, faz a poupança e todo o processo que discutimos aqui, quando é para uma viatura é muito mais fácil de fazer. Será porque é mais barato? Ou porque dá um prazer imediato? Eu acho que é por dar um prazer imediato. Que é por dar um prazer imediato e também porque entre ele ficar 5 anos a poupar para ter uma casa
e ficar 6 meses a poupar para ter um carro. Olha, se formos a pensar daqui para aqui, é melhor aventurar no carro. Mas depois a pessoa percebe-se lá para frente, olha, não vou dormir no carro, não vou passar refeições no carro, não vou tomar banho no carro. Então é aí onde somos chamados, nós os mais velhos, para puxar as orelhas aos jovens e dizer, olha meu amigo, tudo bem, o carro está aqui, mas também precisas em algum momento de sair da casa dos teus pais. Porque ele a uma certa idade também já quer suas liberdades, mas dentro da casa dentro da liberdade do outro. Não é possível. Há regras dentro de casa. Claro. E por falar em regras, esta coisa da obra é um pouco como expliquei antes. Quando é o carro, a gente faz tudo perfeito, todo este processo que já descrevi, e também costuma sempre ter aquele momento em que a viatura chega e nós vamos lá apresentar aos mais velhos, às vezes até partimos uma garrafa de champanhe, em sinal de bênção e agradecimento aos antepassados. Com a casa, como é que isto deve proceder? Porque muitos jovens, por exemplo, escapam ou fogem, evitam o famoso pachá da casa. Como mais velhos veem esta coisa? Não, isso é uma pergunta complicada, porque mexe com os valores de cada um, a cultura de cada um. Então talvez não fosse a pessoa, mas vai falar disso. Então, não pachou. Há sempre um ritual que a gente segue, não é? Isso é normal, porque também temos que apresentar aos mais velhos aquilo que nós conquistamos, porque é uma forma também de dizer aos mais velhos que, olha, os seus conselhos valeram a pena. É uma forma também de transmitir aos mais novos, porque nós também temos pessoas sempre que se inspiram em nós, e que em algum momento o irmão pediu 50 meticais, ou o filho pediu os 50 meticais para ir tomar um sorvete, e o pai disse que não tenho dinheiro, mas ele viu na carteira dinheiro. Então é uma forma também de dizer, no final, dizer que, olha, aqueles momentos todos que eu dizia que não tenho dinheiro, é porque o dinheiro vinha para aqui. E hoje temos a nossa casa, vamos dormir debaixo do nosso teto, temos o nosso cantinho, foi graças àquele sacrifício todo que se fez. Então tudo vira em torno da gestão do dinheiro versus economias que a gente faz. Ótimo. Esquivou-se muito bem desta questão do pachá, mas já percebi que da sua vez não pachou. Tudo bem, mas tocou num ponto que é também interessante, que vale a pena esmiuçarmos, que é sobre a gestão dos dinheiros e como é importante envolver as pessoas para que percebam o porquê das coisas e que não pareça que o papai que não gosta de nós, ou então que o meu marido, ou então que a minha esposa não gosta de mim, ou que está a esconder alguma coisa. Como é que se faz esta partilha, esta comunhão, este explicar e partilhar as coisas, informação particularmente? Bom, a decisão de embarcar nessa aventura de construir não pode ser individual. Tem que se envolver toda a família, a esposa, a namorada, etc. Que todos temos que participar naquele processo. Que é mesmo para evitar essas situações. Então, na minha perspectiva, é isso que eu tenho a dizer. E isto deve ser desde o início, não só porque, olha, corre lá para a obra porque eu não consigo estar, mas tem que ser desde o início, desde discutir tem que haver muita conversa, a solução que se vai adotar e todo o resto. Isto é ótimo porque remete-nos a outro tema da habitação, quem defende que a habitação é uma festa, principalmente em atitudes como a nossa, onde o processo de habitação dura muito tempo e a família acaba sempre participando porque é mesmo uma festa, dia a dia, como disse, fiada a fiada, todos os finais de semana a família vai lá, vai ver como a obra está
está a correr, os sonhos todos vão sendo projetados, as crianças vão correndo, isso está a ser o meu quarto! E vai-se criando toda esta fantasia e ilusão à volta da casa que depois volta para nós e acaba nos motivando ainda mais, se calhar, a diminuir as cervejas de 3 por dia para 1 ou 2. Ou nenhuma. Ou nenhuma, eventualmente, e começar a injetar mais nova. Agora, como família, como comunidade, que é o que estamos a descrever agora, como é que outros atores, tirando a família direta, tirando a minha parceira e os meus filhos, como é que os pais, os tios, os primos, os irmãos participam, como é que eles podem ajudar? Porque em Moçambique, pelo menos, as pessoas quando buscam habitação não buscam elas sozinhas. Há sempre um grupo de pessoas à volta que participa de alguma forma. Primeiro, como é que veio esta ajuda, este apoio, este estar por perto, disponível, e depois como é que estas pessoas fazem, como é que elas ajudam? Olha, ajuda, nós não podemos restringir ajuda no recebimento de valores. Sim. Ideias, sim, também de pessoas que já passaram por aquele processo, também ajuda. Sim. Os tios podem ajudar também na questão de que, olha, a pessoa às vezes pensa que fazer uma casa, vamos lá dizer, com um quarto de 20 metros quadrados é ideal para ele. Um tio pode aconselhar que não. Um quarto, no mínimo 12 metros quadrados já é suficiente. Ok. Então, todas essas conversas, esses conselhos das pessoas que estão à nossa volta são bem-vindas. Ok. Yeah. Isso para mim é que ajuda, é que é grande valioso. ajuda. Essa é que é a grande ajuda. Sim. Agora, não pensar que a ajuda vai ser só, mas também Sim. é bem-vinda. Ok. Que eu tive apoio, como também apoiei os outros, continuo a apoiar. Ok. Posso eventualmente ter, na minha obra, ter restado um aro, eu posso oferecer ao meu sobrinho, oferecer ao meu primo, Ok. à minha irmã, à minha filha. Ok. Isso é uma ajuda também. Sim. E é sempre de louvar esse tipo de situações. Ok. Falamos muito da parte financeira ligada à poupança, de como os jovens devem poupar, por onde eles devem seguir, mas a poupança, ou pelo menos a componente financeira, não é a única dificuldade que os jovens têm na hora de construir as suas casas. E quando falamos de jovens, na sua maioria, identificamos vários outros problemas que até podemos estruturar em fases do processo ou fases da obra. E queríamos que, citando assim alguns tópicos específicos, nos mencionasse alguns erros que tem visto os jovens cometer. Por exemplo, na escolha do terreno, como é que vê os jovens a lidarem com a escolha do terreno? É acertada, não é? Falámos antes da questão da localização, se está no centro da cidade, se não está, mas podemos também explorar outras abordagens. Bom, é muito interessante esse ponto aí. De facto, eu tenho assistido aí certos erros. Um dos erros é nas dimensões do terreno. Ok. Muita gente corre logo para um terreno com dimensões de uma quinta. Ok. Se já estamos com dificuldades para construir a própria casa de 2, 3 quartos, por que correr para comprar um terreno de 100%? Oh, muito grande. Sim. E por falta de conhecimento, muitos pensam que construir a casa é começar por vedar o terreno. Ok. Um terreno com 100%, francamente, o número de blocos que são necessários lá, Sim. ou a quantidade de inertes, ferro, estribos, a pessoa está a levantar uma casa no Rio de Chão primeiro, segundo. Sem dúvida. Então, esse é um ponto fundamental. Ok. Que é os jovens precisam mesmo de ter alguém expert na área para orientar. Esta questão do terreno é mesmo importante porque tem esta questão que tocou agora, este ponto que tocou agora das dimensões, que
porque de facto muita gente, principalmente quando sai da cidade, está convencido de que tem que ir por um terreno maior, um 100%, 40%, que só a vedação de facto já dispara nos custos. E tem também esta questão que é está bastante em moda agora, que é de Mapulene, por exemplo, Mapulene, Chiangos, e onde vemos jovens adquirirem espaços lá que já têm um custo inicial bastante elevado, mas que a execução também costuma ser muito difícil, porque é só o trabalho de preparo da base do edifício já por si acarreta custos bastante elevados. Bom, se vamos seguindo ponto a ponto, podemos explorar agora a questão do projeto. Projeto. Esse é o outro ponto fundamental para a construção da casa. Que é importante que a gente tenha um projeto completo. E aí é onde entram os arquitetos, os engenheiros e por aí adiante. Porque sem a orientação deles, nós corremos muitos riscos e incorremos também em avultados custos desnecessários. Por pensar que, porque eu quero uma casa, eu posso fazer. Não é bem assim. Queres uma casa, contacta um arquiteto. Que é para o arquiteto orientá-lo em função daquilo que é o seu sonho, a sua casa ideal e os custos também que vão estar envolvidos ali. Porque sem isso, temos muito erros cometemos, eu próprio cometi esse erro, de começar a construir e a dado momento dizer que não gostei desta parede, quero destruir a parede. E estamos ali a deitar abaixo volta de 200 a 300 blocos. E aquela parede para ir fazer num outro canto da casa, quer dizer, no final de contas, é um duplicado de custos. Exatamente. E com o arquiteto, naturalmente que tudo vai estar no projeto e não se vai fazer nada fora daquilo que está no projeto. Primeiro porque para a aprovação do projeto, eu é que tenho que aprovar, eu como cliente. Vai se discutir, o arquiteto vai me orientar que não, porque não pode ter aquela parede por isto. Segundo a técnica e as regras de construção, e eu vou aprovar. Então, é só seguir aquilo que está no projeto. E facilita muito. Porque outro aspecto também benéfico de ter um projeto é que o arquiteto vai quantificar lá os materiais. Para aquela casa que eu quero, são 2.000 blocos, é 2.000 blocos. Mas sem a orientação do arquiteto, eu era capaz de comprar 5.000 blocos e depois ficar ali com 3.000 blocos. A fazer o jardim. Exatamente, a fazer jardim. Sim. Há uma outra questão também ligada ao projeto, que é esta decisão de dependência ou a casa principal. O outro erro. Começar pela dependência. Acho que inicialmente houve uma passagem que eu já tinha focado nisso. Que é a dependência. Por quê? Se o que eu quero é casa. Então começa pela casa. Estou limitado a recursos. Estou limitado a recursos. Voltamos àquela fase, aquela parte da conversa. Uma casa evolutiva. E o arquiteto é a pessoa mais indicada para orientar-me. Então, pelaquilo que é a minha experiência, não aconselho a começar pela... Até nem independência, como se diz, é anexo. Começa pela casa. Que no final de 2, 3, 5 anos já tens a tua casa construída. Aí é que depois podes pensar em ter o tal de anexo. Mas a casa, se o meu objetivo, o meu foco é a casa, então deve-se começar pela casa. E a casa, o tamanho dela? Esse é outro problema. É que temos na cabeça que eu quero um quarto amplo. Não há necessidade para isso. Desde o momento que os espaços tenham sido bem explorados,
12 metros quadrados para um quarto é suficiente. E estamos a falar de 3 por 4, mais ou menos. Exatamente, Ok. é suficiente. Ok. Mas naturalmente que ele vai lhe assessorar nisso é um arquiteto. E hoje em dia, seja arquitetos até porque o projeto em si, quem não está muito atualizado naquilo, às vezes não percebe conforme está, aquelas linhas, etc, etc. Mas vocês até facilitam-nos hoje em dia, fazem em 3D. Ajuda a perceber Ajuda melhor o ambiente. muito. Então, por isso é que não aconselho as pessoas a correr, querer fazer casas enormes. E também tem a questão da idade, não é? Hoje estou com 25, daqui a mais 5 anos estou com 30, depois mais 10, 40 e as condições físicas também. Então procurar bastante tão grande na casa começa a não ser viável. Exatamente, já não consigo entrar em todos os compartimentos da casa, então Claro. conversar com um arquiteto é fundamental. Uma coisa importante neste tópico que mencionou das dimensões da casa, do quarto particularmente, é que as pessoas podiam fazer um exercício que era de ir para uma casa, pode ser na casa em que elas já habitam, e perceber quais são as dimensões que lá estão e ver se aquelas dimensões satisfazem ou não. Não satisfazendo, tentam buscar um compartimento da casa ou de uma outra casa onde elas se sintam confortáveis com a área e digam, pá, eu aqui estou mais confortável. Assim evitam, às vezes, assumir dimensões que não sabem ler, porque eu posso colocar no projeto um quarto com 4 por 6 metros. 4 por 6 que dá 24 metros quadrados, por exemplo. Mas às vezes o jovem, o dono de obra, não está preparado para perceber o que é 4 por 6. Ele vai 4 por 6, está aqui 4 por 6, ótimo. Então seria um bom exercício este, antes das pessoas assumirem o projeto, até se calhar pedir mesmo ao arquiteto ou ao engenheiro, quem estiver consigo na altura do projeto da obra, de ir a algum sítio onde ela possa sentir um espaço parecido em termos de dimensões. Acho que seria mesmo bom. Área de lazer, piscina. Essa parece... Não aconselho ninguém a fazer piscina. Ok. Mas por que não? A gente quer a família reunida lá em casa no final de semana. É um custo que no final do mês a pessoa sente bem. Ok. Porque temos o inverno. Se a piscina não tem aquecedor, ninguém vai conseguir lá nadar. Ok. Temos a questão do consumo de energia, que a energia também não está lá barata. Se tens piscina, o teu consumo mensal, a fatura também vai ser pesada. Ok. Então não aconselharia ninguém. Mas e os benefícios que ela traz à família? A família poder estar junta e brincar, acha que não vale a pena este esforço todo para beneficiar-se da piscina? É que tens ali tens 12 meses. Ok. Nesses 12 meses só vais usar a piscina uns 15 dias. Ok. Às vezes mais em dezembro que as famílias reúnem-se, mas depois tens ali 11 meses que a piscina fica ali a olhar para ti. Ok. Então... Ou seja, praticamente acabamos não usando com tanta frequência como gostaríamos ou como achávamos inicialmente que usaríamos. Evidentemente. Okay. Então, se estamos a falar de casa para jovens, estamos a falar para jovens. Então, esse é que é o meu conselho. Nesta questão do lazer, houve um debate paralelo em que havia uma ideia, que dava uma ideia que era de espaços como estes, talvez devessem ser pensados, isto olhando para a maioria dos jovens, devessem ser pensados como espaços adicionais, não necessariamente ligados à casa, mas pode ser até no mesmo terreno, fazendo uma divisão, ou até noutro terreno completamente diferente, onde até pudessem ser usados, ou seja, pudessem ser partilhados no momento em que a família não estivesse a usufruir, porque aí a piscina em si também vai se pagando, vai pagando as suas despesas. Vai girar um certo rendimento que vai possibilitar com que se faça a sua manutenção, sem ter que encarecer mais nos seus custos. Sim. E garante que ela é usada por muito mais períodos. Aí tudo bem. Aí nessa perspectiva, como cota,
aconselho que podes ter piscina em casa. Agora, só ter piscina para estar ali a consumir os produtos todos os meses, todas as semanas, então... A disputar o budget de Cerelac, ali não aconselho, não aconselho a nenhum jovem entrar por essa via. Ok. Pisos. Casa de um piso, digo, resto de chão, tem mais alguma coisa? Bom, a casa de rede de chão ou com mais um piso, isso também tem a ver se a gente quiser maximizar o espaço. Se tivermos um espaço, vamos lá dizer, de 5 por 10 ou por aí adiante, aí tudo bem, pode-se fazer uma casa rede de chão primeiro. Agora, se tens um terreno com dimensões razoáveis, acho que não precisas fazer rede de chão primeiro. Ok. E depois temos que pensar também no amanhã. Quando a idade chegar, já não consegues subir 3 degraus, já é um mundo. Exatamente. Então, isso é uma coisa que pode-se discutir na altura entre a família, se vale a pena fazermos uma região primeiro ou não. Ok. E, mais uma vez, contar sempre com a opinião do arquiteto. Cotelho, nós vamos lhe contratar para arquitetos. Temos mesmo de arranjar aí uma fatia. Não, isso falo uma fatia de sociedade. Porque eu, quando aventurei nisso de construir casa própria, comecei a ser arquiteto. Então fala mesmo de experiência. Experiência. Okay. Comecei a ser arquiteto. Ok. E cometi muitos erros. Ok. E tive muito desperdício. Exatamente porque não tinha arquiteto. Não teve esta Comecei a fazer coisas da minha cabeça. Ok. E coisas erradas. Ok. Quando chamei arquiteto, olha, tive que andar a demolir muitas paredes. Ok. Então fala mesmo de experiência. É uma dor. Experiência, é uma dor própria. Então aconselho todo jovem, primeiro, é buscar a experiência do arquiteto. Okay. Não vale a pena pensar que quero construir, o quarto, eu quero um quarto aqui, quero ali, não. É fundamental a presença do arquiteto. Conseguido já um bom projeto com o arquiteto, empreiteiro ou pedreiro? Bom, é complicado, porque posso estar aqui a tecer alguns comentários e, de certa forma, ofender os pedreiros. Acho que é melhor não responder essa. Porque tanto o empreiteiro como o pedreiro, todos são úteis. Sim. Agora, se estamos naquela perspectiva de exiguidade de meios financeiros, a melhor coisa é buscar a experiência de um pedreiro. Porque vamos fazer as coisas em fases. E o empreiteiro é alguém que tem empresa, tem trabalhadores e mensalmente tem custos com os trabalhadores, e se o cliente não é uma pessoa com um orçamento que possa recorrer a um pedreiro, a um empreiteiro, então não vale a pena aventurar no pedreiro. O que vai ter como pedreiro, naturalmente dos bons, e fazer a sua obra consoante aquilo que são as suas capacidades financeiras. Ok. Os materiais, comprado em mercados, comprado em lojas com algum tipo de certificação? Essa pergunta nem precisava fazer. Lógico que é melhor comprar o material em lojas certificadas, né? A pergunta é importante porque muitas vezes tem a componente de custo. Material na loja certificada é a melhor coisa. Ok. Porque o barato sai-nos caro. Ok. E acho que havíamos aqui falado de comprar, de fazer algo sem a supervisão de um arquiteto, que acaba sendo tudo torto. Acontece o mesmo com os materiais. A pessoa recorre aos mercados paralelos, produtos adulterados, produtos
fora do prazo, vamos lá falar do cimento que já mal armazenados. Então não vale a pena, não comprem material. Em lojas não certificadas, em locais não certificados. Exatamente. Município, construir com licença, sem licença. Estamos num estado onde há regras, a melhor coisa é construir com licença. Okay. Naturalmente vamos evitar muitos desabores e envolver os profissionais que são os arquitetos, os engenheiros que preparam todo o projeto e submeter ao município é sempre melhor. Primeiro que ficas seguro, que estás a construir uma coisa num espaço que é da sua pertença. Ok. Porque muitas dessas pessoas que não querem ir pela licença, alguma coisa temem. Mas se eu tenho licença, aliás, se eu tenho um espaço que foi devidamente legalizado, naturalmente que vou construir com licença. É fundamental ter a licença e também para estar seguro. Porque com licença depois vais registrar o imóvel. Vamos supor que amanhã o Estado decida que por ali onde está a sua casa tem que passar uma estrada. E você construiu sem licença. Como é que fica? Não. É complicado. Então, Sim, se não queres perder dinheiro, faça as coisas todas dentro da lei e como deve ser. Exato. Como deve ser. Ótimo. Há uma percepção que não é muito nossa, mas que, como tudo, a gente vai importando e por isso também vai chegando. Os ventos vão chegando aqui e já começamos a ouvir a ideia bem perto do ouvido, que é, há uns que defendem a ideia de que o mais importante é começar, sim, e nós podemos começar com aquilo que nós podemos neste momento, para que um dia a gente consiga aquilo que a gente quer ou com aquilo que a gente sonha. Ou seja, eu posso começar com uma casa bastante modesta, com um nível de acabamentos bastante simples, e que mais tarde, eu já com uma estrutura financeira diferente, eu posso aí sim construir uma outra casa com melhores condições, ou já mais aproximada à ideia, a casa de sonho, a casa com que fui fantasiando este tempo todo. E até posso me desfazer da casa antiga, justamente para me levar ao sonho da casa maior, mas já tenho um preparo, uma estrutura financeira que me permite atacar aquela casa grande. Concorda com essa perspectiva para os jovens moçambicanos, ou melhor é mesmo apostarem na casa como sua definitiva e não na perspectiva de mais tarde uma outra casa? Olha, eu diria que nada é estático. Tudo está numa dinâmica. É minha opinião. É melhor começar com uma coisa modesta e em função das tuas necessidades e dos teus rendimentos vais evoluindo para aquilo que é o teu sonho. Porque estás com 18 anos, estás com 21 e para construir aquilo que é de acordo com os teus sonhos só vais conseguir aos 35, 40 anos e durante esse tempo todo vais te manter em casa dos papás? Não. Então parte para a aventura, parte para a batalha, começa de uma coisa modesta e ao mudar do tempo vais arranjar a sua melhor solução. Mas é sempre bom partir de um ponto. E como vender esta ideia de que a casa pode ser feita por muito tempo e não necessariamente em um ano ou dois? Porque há casas que chegam a durar 10 anos, por exemplo, a construir. Como é que se deve passar esta mensagem aos jovens de que, olha, isto é um jogo de paciência? Começa, não vais ver resultado daqui a 2 anos. Isto é uma licenciatura, ou são 2 licenciaturas juntas até finalmente ter um abrigo. Esse é um exercício que tem que começar lá na família, da base. Sim, isso ocorreu quando falou dos 18 anos, aquele miúdo que ainda tem 18 anos, porque se ele nessa altura já começa a perceber que a casa é um processo, não é algo que eu vou fazer em 2 anos, se calhar ele começa já aí também a poupar, a perceber que tem que desenvolver os processos. Isso é uma educação que tem que partir lá de base, da família, que às vezes a gente
brinca com as crianças Hum. que as coisas não são conseguidas daqui para aqui. Ok. As coisas levam o seu tempo. E para conquistarmos algo, nós temos que ter paciência. Ok. Então, esse é o exercício que não começa já na idade adulta. Ok. Para transmitir isso na pessoa. É uma coisa que tem que partir lá de base. Ok. E a pessoa, a uma certa idade, quando ela é exposta a esse desafio, percebe. Porque já tem uma base, uma Ok. estrutura que lhe faça perceber que, pá, a casa eu vou ter, mas vai levar o seu tempo. Ok. Ótimo. A Casa Própria é uma plataforma desenhada mais voltada aos jovens moçambicanos, mas queria agora que mandasse uma mensagem para os cotas, para os pais, para os mais velhos, sobre como é que eles devem olhar para os seus filhos e como devem orientá-los para que aos poucos eles vão entrando para esta dinâmica de construir, de querer ter a sua casa, de fazer o plano, perceber as dificuldades e o caminho. Bom, muito do que estavam a perguntar aqui já se falou aqui, que Sim. os jovens têm que ter paciência e a capacidade de ouvir dos mais velhos, Ok. a experiência deles, como foi, como é que começaram, como é que chegaram até aquele ponto. Ok. Então, nós como pais também temos que estar sempre atentos a direcionar os nossos filhos, no sentido de que, olha, tudo exige sacrifício, tudo conquista-se no seu devido tempo. Ok. E que para determinadas conquistas há pessoal técnico para nos assessorar, neste caso Ok. arquitetos, neste caso estamos a falar de casas. Para construir uma casa temos que ter um arquiteto. Temos que ter um arquiteto. Isso aí ninguém vai inventar outra coisa. Temos que ter um arquiteto, depois temos que ter o engenheiro. Ok. E o outro pessoal também é envolvido, mas pessoas que têm formação naquela área. Ok. Porque vai nos poupar muito dinheiro. Às vezes nós olhamos, ei, arquiteto, ei, vai-me cobrar muito dinheiro. Não. Yeah. Pelo contrário, vai poupar dinheiro. Ok. Ou seja, a longo prazo ele até pode tirar algum no início, naturalmente, pela consultoria, mas a longo prazo esse dinheiro depois Claro. volta a infringir benefício na obra. Porque há casos em que ser arquiteto, eu penso que para a casa tipo 3 eu preciso de 6.000 blocos. Ok. Enquanto com 3.000 blocos aquela casa é possível ser edificada. Sim. Ou então que o bloco de 10 é suficiente. Exatamente. Quando se calhar para paredes exteriores não é o ideal. Exatamente. E comprou os 6.000 blocos de 15. Uhum. Enquanto, como acabou de dizer, para as paredes do interior, bloco de 10 é possível. E pouparia muito. Exatamente. Poupa no reboco, poupa na argamassa de assentamentos, nos pilares. Sim. A estrutura da casa fica mais leve. Os estribos quadrados, mete o estribo triangular, já está a poupar ferro. Então, se não tem um arquiteto, todo esse processo não vai ser respeitado. Ok. Compra-me o que eu estava a dizer antes, compra-me volta de 6.000 blocos. Faz a casa com 3.000 blocos. Os restantes 3 ficam ali a assistir a ele. É dinheiro empatado. Tem que doar alguém. É dinheiro empatado. É. Aquele dinheiro que está ali empatado talvez fosse aquele que havia de usar para pagar os pedreiros. Sim. Então, mais uma vez digo, jovens, partam para a construção, mas sempre com a presença ou o apoio de uma pessoa formada nessa área. Neste caso, os arquitetos. Sem dúvida. Na próxima reunião de direção vamos discutir que porcentagem que temos que dar aqui ao Cotelho, porque ele defendeu muito bem a nossa classe. Mas ele defendeu a nossa classe porque tem de ser mesmo, não é apenas por capricho,
é porque faz toda a diferença. Consultar um profissional, seja primeiro ligado à regulação de espaços ou até mesmo de edificação, pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro de construção civil, é importante, é extremamente importante porque ajuda-nos a racionalizar. Eu fiz menção mais cedo da viatura. Quando a gente adquire uma viatura, a gente simplesmente não liga para Singapura ou para o Japão, a dizer, olha, traga-me o meu rack cinzento, não é assim que a gente faz. Mesmo tendo muitas referências deste artigo, a gente consulta, vai aos parques, a gente vai à internet, faz uma pesquisa. Com a casa é exatamente a mesma coisa e deve ser assim porque a casa afinal é dos bens mais valiosos que as famílias chegam a ter. Por isso tem que ser um processo feito de forma legal, com devido acompanhamento técnico, com o envolvimento de toda a família, com a participação da família mais alargada, ouvindo os mais velhos, e todos os outros intervenientes do qual fizerem parte. Há várias formas de construir, é possível construir de forma faseada pouco a pouco, faseada por partes, construindo um quarto hoje, outro quarto amanhã. É possível gerir com meios próprios, fazer uma poupança, ou então eventualmente ir buscar um financiamento, se julgar necessário, se julgar que tem capacidade para isso, mas como o Cotelho disse, é importante primeiro perceber de que recursos temos e de que necessidades específicas nós temos para evitar buscar dinheiro emprestado, seja da banca ou de outros meios, e depois não sabemos a certo onde aplicar. Fazemos um desvio e a dívida continua lá, no final nem a nossa casa conseguimos e temos ainda de pagar a um banco. Quando formos fazer a nossa casa, temos sempre de olhar para estas questões que tocamos. O terreno, o projeto, o tamanho da casa, os ambientes que a gente cria à volta da casa, como áreas de lazer, áreas de piscina, se contratamos um empreiteiro, um pedreiro, os materiais de construção onde a gente vai comprar, se seguimos ou não as recomendações legais, o processo legal de obtenção de espaço e também da execução da nossa própria casa, o número de pisos que vamos ter na casa, são todas questões importantes de ouvir primeiro dos outros antes de decidir para onde seguir. Tentei fazer aqui um resumo de uma conversa que melhor mesmo é olhar para ela do início ao fim para poder perceber e assim consumir melhor o suco que fica nas entrelinhas do que aqui se falou. Cotelho, este resumo é uma demonstração de que estou bastante satisfeito com aquilo que eu vi, com esta interação que pudemos ter, mas gostava antes de conceder algum espaço para acrescentar alguma coisa que eventualmente não tenhamos falado ou então tecer qualquer comentário que julgar relevante. Bom, basicamente tudo foi dito aqui, foi falado. Eu só, mais uma vez, insistir nos jovens que querem entrar nesta aventura. Eu chamo de aventura, mas no bom sentido da palavra, porque é um sacrifício que vale a pena. Tem momentos altos, momentos baixos, mas no final a gente sai vencedor. E é o melhor caminho. É um investimento certo e seguro. Ter habitação própria. Então, os jovens não têm que ter medo disso. Têm que apostar nisso. Ótimo. Ok, tivemos então a conversa com o Hélio Munguamba, nosso convidado de hoje. A dica, se ainda houver necessidade de resumir alguma coisa, é que temos de ouvir. Temos de ouvir, preferencialmente, quem já fez, já passou pelo caminho, porque assim evitamos erros desnecessários. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça que a Casa Própria, para além de conteúdos educativos como este podcast, tem também projetos de construção evolutivos, modernos, customizáveis às suas necessidades e a preços bastante acessíveis. A partir de 20 mil meticais pode conseguir um projeto completo nas especialidades de arquitetura, estrutura, hidráulica, eletricidade e medições de materiais. Tudo isto, como disse antes, de projetos evolutivos, projetos que podem ser construídos por fases. Pode começar hoje por uma tipo 1 e a casa pode crescer até uma tipo 3, tipo 4 ou tipo 5 em função da sua necessidade. Qualquer dúvida que tiver, faça um comentário, siga-nos nas nossas páginas, temos este canal no YouTube, onde está alojado o nosso podcast, que é o Casa Própria Podcast. Temos o nosso website, que é o www.casa-propria.co.mz e temos os nossos afluentes nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, onde o nosso username é o @casapropriahub. Sigam-nos, visitem os nossos comentários que são de extrema importância. Já no episódio anterior tivemos a honra de receber do município de Maputo, do Distrito Municipal de Camauota, uma série de documentos como minutas
de requerimentos para o município. Querendo agora, não precisa ir até o município para ter acesso a uma minuta, basta entrar no nosso website, ir ao campo dos conteúdos e vai lá ver uma caixinha de minutas, entra lá e pode baixar as minutas. O mesmo pode fazer com decretos ligados à área de construção, onde pode perceber melhor sobre multas e outros procedimentos municipais autárquicos que deve seguir. Este é o Casa Própria, continuem assistindo, siga-nos, subscreva no nosso canal, ative o sininho, que só assim a gente sente o vosso calor e com este calor, naturalmente, teremos muito mais força para continuar a produzir conteúdos como este, que esperamos seja de seu agrado. Obrigado e até a próxima.